A paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, classe pré-adolescentes. Hoje nós estudaremos a lição de número 11, que tem como título Igreja, a coluna e firmeza da verdade. O texto bíblico está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos realizar essa leitura. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Temos também o texto principal, que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se eu demorar, esta carta vai dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade. Amém? Então, nós vamos aqui refletir nos tópicos, subtópicos dessa lição para ajudar os nossos mestres em sala de aula na explanação do conteúdo para os seus alunos. E diante disso, temos aqui objetivos que o professor precisará seguir em sala de aula. Que, primeiramente, apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Explorar o conceito da palavra de Deus como a fonte da verdade. Explicitar que precisamos estar blindados contra as mentiras deste mundo. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui já para o início da nossa lição. A paz do Senhor Jesus, caro pré-adolescente, a sociedade moderna tenta nos convencer de que não existem verdades absolutas. É exatamente o que a sociedade ensina hoje. Que é importante para a nossa juventude, em geral, quando eu falo juventude, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, e também até para todos nós que vivemos em sociedade, existe um lema que é importante ser feliz, né? Não importa o que for necessário fazer para que a pessoa realize os seus desejos, desejos carnais, desejos mundanos. E diante disso, se prega por aí, na sociedade, as pessoas têm esse entendimento e por isso que nós vemos tanta inversão de valores, tanto pecado, tanta violência, tanta maldade, porque este sentimento, este pensamento de que o importante é ser feliz, ele passa por cima de muitos valores morais, valores cristãos, passa por cima do amor ao próximo, porque as pessoas estão na busca de satisfazer os próprios desejos. Inclusive, os nossos pré-adolescentes, eles também são ensinados a viver desta forma, ainda mais eles que são o futuro da nação, o futuro das próximas gerações, então são ensinados a viverem desta forma. Mas nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui para combater esses levantes do inimigo, esse falso ensinamento, porque é a palavra de Deus a fonte da verdade. Inclusive nós falaremos sobre isso nesta lição, e por isso que o professor, ele é uma bênção nas mãos do Senhor, ele tem algo maravilhoso, ele tem uma responsabilidade diante de sua sala de aula, para ensinar os seus pré-adolescentes para que continuem no caminho do Senhor. No entanto, então, o que vamos aprender nessa lição? Que a verdade absoluta e imutável é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, ela não muda, ela nunca mudou e nunca mudará. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, Ele cumprirá. Então nós temos este privilégio de estudar essa lição na casa de Deus. Nós falaremos sobre isso, ensinaremos os nossos alunos a lidarem diante de uma sociedade tão corrompida. A verdade é a palavra de Deus. Quando conhecemos a verdade, somos livres de todas as tentativas de engano. Por isso que a verdade, ela traz liberdade, ela traz a libertação do engano. Não se diz tanto aquela famosa frase que a verdade liberta, que a sabedoria abre portas, caminhos. Sim, exatamente. E ainda mais se tratando da palavra de Deus, que é o manual do cristão, que é o manual de todo aquele que quer ter uma vida abençoada. Se chama Bíblia Sagrada. Por isso que nós estamos estudando, por isso que os nossos pré-adolescentes estudarão mais uma vez sobre a palavra de Deus, histórias da palavra de Deus, conhecimento, a vontade de Deus. Então, temos que ter ciência disso e passar isso também para os nossos alunos em sala de aula, conhecendo a verdade. Hoje em dia, muitas pessoas tentam pregar falsas verdades que apresentam mentiras como se fossem reais. Por exemplo, vou citar uma.
casar jovem, homem com homem, casamento de homem com homem. Hoje se ensina por aí que isto é certo, mas não é, aos olhos de Deus, não é certo, não é, não adianta. Não adianta baterem na mesma tecla, não adianta chamar os cristãos de antiquado, não adianta nos perseguirem. A palavra de Deus diz que o homem foi criado para conviver com a mulher. A mulher seria auxiliadora, ajudadora, companheira, e juntos, homem e mulher seriam uma só carne. A Bíblia fala exatamente sobre isso. E também temos as passagens na Bíblia na qual o nosso Deus ele mostra claramente que essas formas de relacionamento são erradas, são errôneas. A palavra de Deus mostra isso. Então este é um exemplo desse tipo de situação. Mentiras como se fossem verdades. Conhecemos a verdade quando abrimos nosso coração para Jesus e temos acesso à palavra de Deus. Isto é maravilha para as nossas vidas. Quando conhecemos a palavra de Deus, aí sim nós temos o verdadeiro entendimento. Sim, o verdadeiro entendimento é a palavra de Deus e ponto final. A palavra de Deus é uma verdade imutável. Imutável é o quê? Que não muda e absoluta. Não tem conversa, não tem. É a palavra de Deus. Ela é a bênção para nossas vidas. Ela é a fonte de bênção para que o homem possa ter uma vida abençoada. Então, temos que entender isso definitivamente. Então, as filosofias do mundo, essas ideias, essas doutrinas, essa doutrinação dos dias de hoje, principalmente para os nossos jovens nas escolas, nas faculdades, isso é preocupante, mas a palavra de Deus ela é poderosa para combater esses falsos enganos e que eles não entrem na mente dos nossos alunos. É a palavra de Deus. Sim, nós como pais, professores, superintendentes, nos preocupamos com essa situação, mas nós podemos ficar contentes, cientes e felizes ao saber que a palavra de Deus ela tem muito mais poder que qualquer mentira, qualquer falsa ensinamento, qualquer doutrinação contrária à palavra de Deus. É isso, podemos ter essa certeza. Os nossos filhos, os nossos alunos estão protegidos pelo Senhor, porque tem pessoas aí que têm responsabilidade em suas mãos de pregar esta palavra maravilhosa. Então o Senhor usa-nos para alertarmos a nossa juventude. E Deus é conosco, o Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos reveste de poder e autoridade para pregarmos a palavra da verdade. Por isso, meu amado professor, não temas, pregue a palavra do Senhor em tempo, em fora de tempo, vivendo ela e pregando com sabedoria para que os nossos alunos persistam, prossigam no caminho. Então aqui a palavra de Deus, Jesus disse aos seus discípulos que ele é o próprio caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus disse que ele é o caminho, ele é o único acesso para a felicidade do homem, ele é o caminho que leva a Deus, que leva ao céu, que leva ao lugar de paz. Ele é a verdadeira paz, ele é a verdade está nele, não é o que se prega no mundo, não é o que os escribas e fariseus, quando Jesus falou essas palavras para os escribas e fariseus que perseguiam Jesus, querendo fazendo com que o povo desacreditasse que Jesus era o caminho, que Jesus tinha sido enviado para salvar a humanidade. Então Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou a verdade. E Jesus ainda complementou, eu prego a verdade que provém do meu Pai. Jesus pregou esta palavra, como Jesus foi lindo e maravilhoso. E ele complementa, eu sou a vida. Que vida é essa? Não é a vida que nós temos, não, a vida é a vida eterna, é a vida com paz, a vida com alegria, que é totalmente diferente, é especial essa vida que provém de Jesus. Temos acesso à verdade. Quando aceitamos a Jesus e abrimos nossa mente para ler, compreender e guardar o que está escrito na palavra de Deus, somos livres de todas as investidas de minar a nossa fé. Então, a importância de nós falarmos para os nossos alunos a estudarem a Bíblia, lerem a Bíblia e, inclusive, incentive eles, porque, sim, ler se torna muitas das vezes difícil, não é uma tarefa fácil, é um exercício.
E nós sabemos que os nossos pré-adolescentes, nossos alunos, muitos deles não são ensinados à leitura. A nossa educação hoje no Brasil, ela não tem tanto incentivo à leitura, mas nós como professores podemos fazer isso em sala de aula. Podemos lembrar, inclusive incentivá-los a lerem livros ou bíblias com aquelas bíblias para crianças, para pré-adolescentes, que tem algo ali que possa atrair a atenção dos nossos alunos. E também tem vários aplicativos, o professor pode pesquisar, eu não sei recomendar aqui algum, mas eu sei que tem aplicativos voltados também para todas as classes, né? Inclusive crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que é importante também que eles façam uso, nem que seja por 10 minutos por dia, 5 minutos, porque como ler é um exercício, se nós falarmos para os nossos alunos, leia 5 minutos hoje, leia 5 minutos amanhã, se tornará um exercício e ele vai aprender a conviver com esta situação em sua vida, né? Na Bíblia há verdades inspiradas pelo próprio Deus. Por isso devemos crer e praticar o que aprendemos por meio de seus ensinamentos. Então a Bíblia, ela é o manual. Ela é o manual. É exatamente como nós fazemos. Eu comprei esse microfone e ele vem com o manual de instruções me ensinando como utilizá-lo. Nem sei se estou utilizando da forma certa. Eu fiz o possível para observar o que estava lá. Então, a Bíblia, nós temos a nossa vida aqui, para as situações da nossa vida. E a Bíblia, ela é o manual de como lidarmos com cada situação, todas as situações. A Bíblia, ela é completa. O nosso Deus, ele é perfeito. E a Bíblia, ela é o manual do cristão. 2. Em defesa da verdade. Como conhecedores da verdade, devemos não apenas ensiná-la, como também nos posicionar em defesa da fé. Nós, como cristãos, nós temos uma missão que ela é a principal, que é pregar o Evangelho. Nós devemos pregar a palavra de Deus, devemos fazer o Evangelho conhecido, pregando a palavra de Deus, a libertação, para que o Senhor alcance as pessoas que estão se perdendo no mundo. Mas também nós trabalhamos em defesa da fé, defendendo a fé. Por isso que, para defender a fé, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos conhecer essa palavra. Nós seremos acusados, seremos atingidos, afligidos, maltratados, mas quando nós temos a palavra de Deus, nós poderemos responder com sabedoria. O Salomão, em um dos provérbios, ele fala que a resposta branda desvia o furor. Até para isso, para situações em nossas vidas, quando fomos atacados, quando o inimigo se levantar para nos entristecer. Mas a resposta branda desvia o furor. É o que diz a palavra de Deus. E inclusive nós pregando a palavra da verdade, pregando para que as pessoas sejam alcançadas, as pessoas venham aos pés do Senhor, aceitem a Jesus em suas vidas, precisaremos aprender um pouco. Sabemos sim, Jesus, essa palavra maravilhosa, dizemos ao pecador que Jesus o ama, que Jesus quer libertar, é bênção para as nossas vidas, mas quanto mais nos preparamos, mais o Senhor vai nos usar, mais o Senhor nos usará em sua obra. Blindados pela verdade. Muitas pessoas afirmam que a verdade é algo relativo. É exatamente o que nós falamos no início da aula. Muitas pessoas afirmam que isso é relativo. Não, que isso? O jovem casar, o jovem precisa o moço e a moça, eles somente após o casamento para se relacionar. Isso é algo que é totalmente desvirtuado hoje, né? Que um deve se preservar ao outro até o dia do casamento. É algo que não, isso é relativo, não é assim, não precisa ser assim não, mas a Bíblia ensina que é assim. Não é o que a maioria faz, mas ser cristão é exatamente isso, é andar na contramão do mundo, é fazer diferente do mundo. É exatamente quando o cristão entende que viver dessa forma é ser cristão, aí sim ele vai ter uma vida abençoada, um verdadeiro entendimento, uma verdadeira paz em seu coração de saber que está fazendo aquilo que é correto. Então, aquilo que eles pegam aquilo que é absoluto e falam que é relativo. É como se eu pegasse essa caneta e falasse que é uma caneta azul. Mas isso é relativo. A pessoa é tão grave a situação que a pessoa hoje chega e fala: não, mas essa caneta não é azul. Aqui está mostrando que é azul. Não, essa caneta é vermelha. Essa caneta não é vermelha. Aí chega uma terceira opinião: não, essa caneta é rosa. Aí chega uma outra opinião: é isso, é o relativismo, é exatamente isso, é totalmente algo banal, algo deturpado, algo sem sentido algum.
É exatamente isso. E é exatamente a forma que a nossa sociedade vive hoje. Exatamente. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é relativa, ela não relativiza, ela não amolece para ninguém, ela continua sendo a palavra da verdade. Ela é a palavra de Deus, com firmeza, com autoridade, a palavra que transforma, que muda o pecador. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra do nosso Deus, ela não muda, o nosso Deus não mudou, os tempos mudaram, os tempos passaram, as eras vêm, as épocas vão, mas o nosso Deus continua o mesmo e a sua palavra, ela é imutável, não muda, a palavra de Deus não muda. Então, o mundo tenta nos fazer acreditar que aquilo que cremos pode mudar com o passar do tempo e que a verdade depende da visão particular de cada pessoa, exatamente como eu citei, cada um hoje pode falar, não, é isso, é vermelho, é preto, é azul. Não, então é exatamente isso. Entretanto, precisamos manter firme a nossa fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que o céu e a terra desaparecerão. Olha só a palavra de Deus. Mas as minhas palavras ficarão para sempre. Mateus 24, 35. Ponto final neste assunto. A palavra de Deus. Jesus, maravilhoso. Pode mudar. O mundo muda. E realmente, nós vivemos uma era que na minha idade... eu sou da época da internet, mas um pouco antes, né? Eu ainda menino, eu não vivia muito essa época, ali até uns 10 anos mais ou menos. Eu brincava muito nas ruas, as atividades ali, as brincadeiras de hoje são totalmente diferentes da minha época de infância. Totalmente diferente. Eu acho que podemos praticamente dizer que nem existem mais brincadeiras como antigamente. Então, os tempos mudaram. Mas a palavra de Deus é a mesma. Que maravilha. Aos 10 anos, meu pai me levava para a igreja. Eu ia à igreja e aprendi a palavra de Deus. Hoje, eu levo meus filhos e ela também aprende a palavra de Deus igualmente como eu aprendi. Porque a palavra de Deus não muda. A minha infância foi diferente das meus filhos. Diferente, totalmente diferente. Mas a palavra de Deus que foi pregada para mim e que é pregada a elas é a mesma. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Jesus é bom. Somos defensores da verdade, é o B. Como cristãos e conhecedores da verdade, somos responsáveis por defender a nossa fé. Precisamos ter convicção daquilo que cremos e nos preparar para defender a verdade, pois somos os representantes do reino de Deus neste mundo. A Igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Então nós precisamos ter convicção daquilo que nós somos. Somos cristãos. Somos eleitos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor para vivermos a sua vontade, para pregarmos a sua vontade, e nós representamos o reino de Deus aqui na terra. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz isso. O mundo jaz no maligno, mas a igreja, ela está viva. E a igreja somos nós, somos cada um dos alunos em sala de aula, todos eles são igreja. E eles são o sal da terra, que mantém a igreja, que mantém a paz ainda, que detém a paz, que detém a alegria em seus corações e podem ensinar as pessoas a terem isso também em suas vidas. Nós representamos o Evangelho, nós levantamos a bandeira do Evangelho, somos os representantes, por isso devemos honrar a palavra de Deus por onde passarmos. Por isso, devemos pregar a palavra de Deus vivendo com amor, com alegria, sabendo que Deus tem cuidado de nós e assim também sejamos gratos a Ele, fazendo a sua vontade, pregando a palavra, ensinando os nossos alunos a viver também conforme a vontade do Papai do Céu. Vamos para o tópico 3, mas antes só quero pedir meu professor, professora, superintendente, meu irmão que está aí do outro lado, deixe seu like, se inscreve no canal, nos ajuda aí com este trabalho. Compartilha também, se os irmãos gostarem também, para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Este é um assunto muito bom, muito importante, diante da situação que a nossa sociedade vive hoje. Então, se possível, compartilhe para um familiar que tem crianças, adolescentes, pré-adolescentes também, que podem ouvir esta palavra e terem as suas vidas transformadas, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar. 3. Autoridade de Deus no mundo. Não existe maior autoridade a ser consultada do que a palavra de Deus. É a verdade. A palavra de Deus, ela é a autoridade, ela é, como eu disse agora há pouco, ela é o manual, nós temos a receita para tudo. E se tem alguma enfermidade, alguma dificuldade, recorra à palavra de Deus, recorra à Bíblia Sagrada. Muitos hoje correm atrás de pessoas que trazem revelações ou que
querem trazer profecias que muitas das vezes nem são verdadeiras, mas nós temos a revelação de Deus dentro de casa, que é a palavra de Deus. Precisamos fazer mais uso desta palavra. Precisamos ensinar a nossa juventude a não viver dessa forma, esses caçadores de revelações. A revelação é perfeita, é a palavra de Deus. A revelação perfeita que nós precisamos, ela é perfeita porque não tem erro. Muitas das vezes as pessoas vão profetizar ali para se aparecerem, muitas das vezes para estarem ali cumprindo as suas agendas, chamando a atenção das pessoas. Sim, a palavra de Deus fala das profecias, mas hoje nós vemos muitas pessoas brincando com isso. E eu te digo, meu irmão, que a palavra de Deus, ela é a revelação. Você pode ir, que os nossos alunos, que todos nós podemos recorrer a ela em todo o tempo. Se eu estou triste, eu vou ler a Bíblia e o Senhor nos dá a palavra de conforto para nós naquele momento de angústia. A palavra de Deus como autoridade. A palavra de Deus possui toda a autoridade divina, pois nela estão escritas as verdades necessárias para a vida cristã. Como eu disse, ela é o manual, ela tem as verdades necessárias para a nossa vivência diária, para a nossa convivência em sociedade, para o nosso convívio na igreja com os irmãos. A palavra de Deus tem muito ensinamento, ainda mais quando nós lemos, os ensinos do apóstolo Paulo. Então tem os ensinamentos e é importante que todos nós possamos entender isso. Todos os ensinamentos que contrariam a Bíblia perdem a validade quando são confrontados com o texto bíblico. A palavra de Deus é o manual de fé e conduta do cristão. Por isso é tão importante frequentar os cursos de ensino, bem como a escola dominical. Que maravilha, né? Muito importante participarmos dos cursos de ensino, aprendendo a palavra de Deus, sendo doutrinado pela palavra, que nós possamos ter esse estilo de vida através do conhecimento da palavra de Deus e aplicação em nossas vidas. É assim que o cristão deve proceder. Existem muitas doutrinações hoje no mundo, muitos ensinos contrários à palavra de Deus que estão na televisão, na internet, que somos bombardeados o tempo inteiro com essas doutrinações. Mas é exatamente por isso que nós temos que ter essa preocupação, principalmente de chamarmos a atenção dos pais e também dos nossos alunos, porque a classe pré-adolescentes ela tem algo ali diferente, porque o cuidado do professor não é somente com o pré-adolescente, mas é também no auxílio aos pais, na educação cristã. Então, tem que estar ali todo mundo conectado, todo mundo junto, em um só propósito, fazendo entender da importância de estudar a palavra de Deus, né? Porque são muitos ataques do inimigo, são muitas levantes do inimigo. O inimigo, com a sua astúcia, ele cria os seus laços, né, para poder tirar os nossos pequeninos do caminho do Senhor. Então, é a importância e também de estar na escola bíblica dominical. Meu amado professor sabe muito bem disso, dessa importância, e por isso Deus já te abençoou, Deus já te chamou para cumprir este chamado maravilhoso de ensinar a palavra de Deus, e com certeza o nosso amado professor sabe da importância de ensinar a palavra de Deus para os nossos pré-adolescentes. Nossa autoridade como representantes do reino de Deus. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo afirma que somos o povo escolhido para representar o reino de Deus neste mundo. A nós foi dada a responsabilidade de pregar o Evangelho. Somos os responsáveis por ensinar a palavra de Deus. O Senhor nos deu essa dádiva, isso é uma bênção para as nossas vidas. Muitas das vezes nos custa, precisamos nos dispor mais, precisamos estudar mais. Sim, vai exigir mais de nós, mas é uma dádiva, é uma bênção maravilhosa poder falar do amor de Deus. Eu me sinto muito feliz e grato ao Senhor por ter me dado esta oportunidade. E também de levar a palavra ao pecador e saber que essa palavra tem o poder de transformar e dar alegria àquela pessoa. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Então, por mais que muitas das vezes, agora eu quero até falar com o meu amado professor, professora, por mais que muitas das vezes nós nos sentimos tristes, abatidos, mas e vemos que é uma tarefa que não é tão simples, que exige muito, e às vezes nós não temos o apoio em muitos lugares, né, nas igrejas, ou às vezes o apoio dos pais. Nós devemos persistir,
porque foi Deus quem nos encarregou desta tarefa e Ele nos apoia. O Deus Todo-Poderoso está te apoiando, está te ajudando. Pode ir, meu irmão, pode perseverar, pode confiar neste Deus poderoso, porque se Ele te chamou, Ele te capacita. Amém? Deus abençoe e que nossos alunos também tenham esse entendimento da importância de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Jesus às pessoas, aos amiguinhos na escola, os amiguinhos, né, que chegam na igreja, aqueles que ainda não são cristãos, e dos primos, de todos os parentes também, a importância de ensinarmos a eles também, de lidarmos como cristãos, para que eles também vejam que nós somos diferentes. E assim eles tenham a curiosidade de querer, de entender, de querer ser também, né, de ter essa paz que todo cristão tem em sua vida. É realmente algo singular. O cristão ele é diferente, não tem como, pode falar qualquer, até mesmo, e muitas das vezes, os ímpios mesmo, eles reconhecem a paz em nossas vidas. Quantas vezes, né, nós já vimos testemunhos de irmãos do ímpio reconhecendo a paz de Deus na vida, a paz de Cristo, essa paz, né, do Senhor. Então é realmente algo singular. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe vocês, todos meus amados irmãos que estão aí, e o Senhor abençoe e fortaleça nesta caminhada, e nós estaremos aí, né, na próxima lição, se assim o nosso Senhor permitir. Deus abençoe em nome de Jesus.